Olá, esse é o podcast Mesa de Barra. Todo mês, um episódio diferente sobre os encontros entre polidense, arte, dança, diversidade e tudo mais que nos move. Esse podcast é patrocinado por Pinup Poli Studio, nosso estúdio de polidense, Gaia Poli, a maior fabricante de barras de polidense da América Latina, e Rolling, a marca brasileira com peças que vão da dança à praia. E fiquem ligadas, gente, que vai rolar cupom de desconto no final. Então fica até o final do podcast aí, tá? Mesa de Barra. Eu sou Fernanda Figueira, professora e sócia do Pinup Poli Studio, e hoje eu estou aqui com dois convidados muito especiais, Beli Guzmán e Cleiton Muniz. Eu vou pedir para os nossos convidados se apresentarem um pouquinho agora, para vocês conhecerem eles. Oi, gente, eu sou a Beli Guzmán, eu sou professora de poli aqui no estúdio do Pinup e eu também dou aula de dança e sou cientista ambiental. Não sabia disso. Oi, pessoal, meu nome é Cleiton Muniz, sou professor de estileto e funk aqui do estúdio, também dou aula de rios em outros lugares e sou transista nas horas vagas. Amém. Bom, gente, para iniciar esse episódio de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória para depois a gente entrar na trajetória deles. Em determinado momento na minha vida, eu conciliava, o polidense com a vida acadêmica. Eu pretendia ser professora universitária mesmo, dedicava a minha vida à pesquisa, à extensão, e eu cheguei a fazer mestrado, pretendia ser professora. Só que a vida foi me levando para outros rumos, e foram os rumos do polidense. Caí de paraquedas, e no início eu ainda conciliava uma coisa com a outra, o poli e a vida acadêmica. Chegou um determinado momento que eu resolvi optar por um caminho. Claro que, ao optar por esse caminho, hoje em dia eu trabalho só com polidense, porém, outras coisas surgiram também. Eu trabalho só como polidense no que eu quero dizer que é o que eu faço da vida, porém, eu dou aulas de polidense, mas por ser dona de estúdio, acabei tendo que começar a fazer outras atividades administrativas e de marketing, que são coisas que eu nunca imaginei que eu ia fazer também na minha vida. Então, a vida ela vai levando a gente, para outros caminhos. E convivendo muito com outros professores, outros companheiros que trabalham comigo e que eu conheci ao longo da minha vida em outros estúdios e tudo mais, a gente vê que muitas pessoas conciliam duas carreiras, Uma carreira com a dança, que pode ser só o poli ou como professor de dança também, juntamente, com uma carreira à parte, muitas das vezes totalmente diferente do que a carreira da dança. E aí, como vocês puderam ver nas apresentações deles, Cleiton é transista, a Beli trabalha com meio ambiente, E por isso nós estamos hoje aqui com esses convidados para eles contarem um pouquinho sobre essa relação de conciliação de áreas diferentes. Então, primeira coisa, eu queria saber como que foi o primeiro contato de vocês com a dança ou com o poli, porque para cada um pode ter sido de uma forma diferente. E o que te atraiu, o que moveu vocês a ter esse primeiro contato? Aí vocês podem escolher quem fala primeiro. Bom, vamos lá. Eu vou tentar ser breve, mas é muita coisa que me vem à mente aqui, porque desde o início, quando a gente acaba a escola, vem aquela, e agora? O que você vai fazer, Trabalhos da sociedade, você vai seguir para qual área e tal. E minha mãe, ela sempre falava comigo, por que você não dança? Só que eu ficava assim, que dança, gente? Mas eu fazia jazz quando eu era pequenininha na escola, eu já não vejo dança há tanto tempo. Como é que eu vou dançar? Aí eu vou fazer faculdade de dança. Eu falei pra ela, gente, não, nada a ver. Ela, mas você sempre gostou de ficar se movendo pra lá e pra cá, dançar e tal. Eu falei, não tem nada a ver. Vamos lá, o que eu gosto? Eu gosto de plantinha, eu gosto de bichinho. Vou fazer alguma coisa na área ambiental. E aí no SISU, lá no Enem,
eu tinha que procurar, não tinha ideia. Falei, será que biologia? Aí eu achei lá no SISU ciência ambiental. Falei, pô, legal, vou lá, né? Vamos ver qual é e tal. Cheguei na faculdade, me encontrei, assim, realmente é um outro amor que eu tenho na vida. Eu amo dançar, né, gente? Mas, caramba, falei, caraca, natureza, meio ambiente é a minha cara. E aí eu mergulhei fundo. Só que nesse meio, eu acabei estagiando numa empresa de consultoria ambiental, que eu, inclusive, estava trabalhando até ontem, mas é isso aí, deixa para uma outra conversa. E aí acabou que eu conheci a Tainá, uma amiga que compartilhou muito desse amor pela dança que eu tinha. Sempre falei com ela, cara, eu tô sentindo tanta falta de dançar, sabe? Mas dançar de fazer aula e não só ir pra festa dançar. Eu queria fazer aula, queria realmente estudar. Aí ela, olha, eu já fiz polidense, tem um estúdio aqui do lado do nosso trabalho, você não anima a fazer, não? E, gente, a verdade é que eu falei assim, polidense? Amiga, mas o que é isso? Eu vou ficar me esfregando numa barra de ferro, vou ficar... Sim, gente, eu já fui essa pessoa, tá? Aí eu falei, cara, eu super julguei, gente, mas hoje eu já sei que é completamente diferente do que eu pensava. Eu ficava, vou ficar rebolando. Eu achava que não tinha muita dança, sabe? Eu via eu tinha uma visão muito diferente. Até que ela falou, vamos lá que você vai amar, que eu tenho certeza. Eu falei, tá bom, vamos lá. Cheguei no Pinup quando eu ficava lá na Rua México. E aí eu tive minha primeira aulinha experimental com a Roberta Martins. E aí aquela coisa fofa, né? Que aí foi meu primeiro contato do pole e eu me apaixonei de cara. Foi um resgate assim de, meu Deus, meu corpo precisava dançar há anos e eu não tinha esse encontro, sabe? Com o meu ser mais de dentro de mim. E aí eu saí com o pacote de maior aula que tinha, porque tinha um super desconto para sua primeira aula. Esse Pinup é brincadeira, viu? E aí eu fui presa, minha alma foi vendida e estou aqui agora como professora do Pinup. Então, assim, realmente é incrível, me resgatou muita coisa. E só para terminar, assim, brevezinho, acabou que nesse meio eu queria muito realmente ir até um pouquinho além. Depois eu fiz a capacitação, né, do Pinup e eu vi quanto realmente eu precisava mergulhar de cara. E aí eu fiz um pouquinho de danças urbanas, fiz um pouquinho de contemporâneo. E aí quando eu fui ver, eu falei, tá, eu preciso também fazer dança. E aí fez faculdade de dança. E aí eu acabei entrando numa faculdade de licenciatura em dança. Pra felicidade da mãe da Belle, né, gente? Minha mãe falou... Eu sempre soube. Acabou fazendo. Não, e eu tô chocada com essa mãe, né? Porque normalmente, obviamente não são todos os pais, mas no geral, às vezes os pais ficam te jogando para profissões mais, né? Não, e a mãe dela, desde o início, tava, por que você não faz dança? E ela que foi, não, tem que fazer algo mais, né? Gente, mãe sabe das coisas, né? Incrível. Mas realmente, tem esse outro lado, né? Porque ninguém falou, não, você tem que fazer dança. Minha mãe foi essa pessoa. E o seu primeiro contato com a dança, Cleiton? Eu me lembro que sempre pequeno, eu e minhas duas primas mais velhas, a gente sempre dançava nas festas de casa. Uhum. O tchan, a cabum, as meninas. Gente, eu sou um pouquinho de idade. Eu também. E aí, sendo que eu cresci, comecei a estudar, e aí fiquei muito fã de Beyoncé, tipo, viciado. Eu arrumava a casa vendo DVD, levava 4 horas pra arrumar a casa. Porque 2 horas era aprendendo as coreografias, e as outras 2 era fazendo as coisas correndo pra minha mãe chegar em casa e tá tudo pronto. E no final do ensino médio, eu conheci um amigo que ele fazia aula num projeto social. Sendo que antes disso, eu fiz passarela e lutei jiu-jitsu. Até eu encontrar a dança. Estudar, né, de fato. E aí esse meu amigo falou assim, tem um projeto social lá perto da nossa casa, dá até pra ir andando. Mentira, não dava muito. Mas eu fui, né? Aí tinha que se inscrever, tinha que ter a assinatura do pai ou da mãe. Aí eu convenci. Você era novinho. Eu tinha 17 anos ainda. Que eu tinha terminado a escola ainda. E aí eu conversei com a minha mãe deixou, porque também eu dançava em grupinho de lamberóbica na época, quando eu era mais novo. Ela sempre gostou, mas ela gostou não gostando. E aí ela deixou eu fazer porque minha prima foi comigo, uma dessas primas que eu falei. Só que a Josi só ficou 1 semana na aula. Desistiu
E eu continuei. Aí eu fiquei fazendo aula durante 1 ano, tipo, não conseguia fazer danças urbanas porque era no horário da luta, e a luta era a prioridade, porque realmente eu comecei a gostar muito. Eu não me via lutando. E se eu faltasse um treino, eu ficava assim, meu Deus, eu faltei, meu sensei vai me bater, e meu sensei era meu primo, mas o meu primo, Era seu amor. primo. Mas eu apanhava o dobro de todo mundo. É pior, né? E aí eu acabei entrando num combinado com meu sensei de uma vez na semana eu faltar o jiu-jitsu para eu conseguir fazer também danças urbanas, porque na época eu só fazia balé e jazz. Aí depois de 1 ano eu entrei na CLT, né? Comecei a trabalhar e era no horário das aulas. Eu tive que parar de dançar. E aí depois eu dei um jeito de, com 6 meses, eu arrumei um outro lugar para dançar em Niterói, numa companhia, e fiquei dançando em grupinhos até eu conseguir me sentir, não me sentir confortável, né? Para dar aula. Comecei a dar aula, sei lá, 2 anos depois que eu comecei a estudar dança. E fiquei conciliando CLT e dar aula, CLT e dar aula, até que em um determinado momento eu falei assim, eu não quero mais trabalhar para ninguém. E eu já sabia fazer cabelo. Aí uma amiga minha, muito minha amiga, minha melhor amiga, falou assim, ai, faz meu cabelo. Eu falei assim, não, eu só faço o meu, tá maluca? Eu não vou fazer o cabelo de ninguém. Não, amigo, faz, eu vou te dar, sei lá, te dou R$80. Aí ela comprou as linhas, aí me deu dinheiro, a gente passou o dia eu fazendo lá o cabelo dela. Ela, nossa, você faz bem. Aí eu fiz para outros amigos, aí fui fazendo em amigos. Quando eu fui ver, eu tava fazendo pra fora já. Aí eu falei, não vou mais trabalhar pros outros. Vou dar aula e vou fazer cabelo. Fui melhorando, fui parando, aí voltava a fazer cabelo. Fui parando, falei assim, cara, isso me dá dinheiro, por que não? Aí, depois de um tempo, minha mãe aceitou, né? Porque ela não foi contra, mas também ela não era muito a favor. Aquelas Ela ficava, coisas, era sim. meio reativa. E aí, depois que ela viu que era aquilo que eu Uma queria. preocupação natural de mãe, né? E aí, nesse meio tempo, né, de vai e volta, quando eu literalmente saí de empresa e fiquei no cabelo e na dança, eu comecei a dançar para uma artista. E aí foi quando eu tive a coragem de sair de casa. Eu falei, mãe, não dá mais pra ficar muito longe, translado. Se eu precisar viajar de última hora, eu moro longe. E comecei a me sustentar com cabelo e dança até hoje. Cheguei a voltar pra minha mãe, mas eu falei assim, não dá. Eu vou voltar a morar sozinho. Te amo muito, mas a senhora e eu aqui. Venho visitar a senhora. Nesse meio tempo, caí aqui de paraquedas, substituindo a Rafa. E aqui estou. Faz o quê? 3 anos? 3 anos. Eu não Faz decoro, 3 não sei nem anos. quanto tempo eu tô aqui. Você tá aqui desde a sua vida, né? Desde que eu comecei. Tem 3 anos. E aí é isso. Essa é a minha vida maluca de... A primeira aula que você deu foi de quê? Foi de rios. De rios mesmo? Foi em dezembro de 2021, isso. Começou 3 dando anos. de rios. Sim. E eu queria saber se vocês já tiveram, né, desafios ao tentar equilibrar, né, essas duas áreas de vocês, e se sim, quais foram? Ai, já. Sim. Assim, é um pouco complicado, que às vezes a gente tem uns impasses também, umas atribuições que além da gente de preocupações, de futuro, de coisas que as pessoas falam. Então, às vezes é muito comum escutar, mas você quer trabalhar só com um, né? Você tá por enquanto, mas você quer... E eu ficava muito nessa, será que eu preciso trabalhar só com uma coisa e tal? Então eu tive umas dificuldades assim pessoais de me entender como, será que eu preciso dedicar toda a minha força em uma só área? Ou será que eu consigo aceitar que eu gosto de um, gosto de outro? Ao mesmo tempo, será que seria interessante eu ter vários planos assim para, se um não estiver dando certo agora, eu consigo outro também, né? Essas preocupações, elas acabam acontecendo naturalmente, né? E aí, eu lembro quando eu comecei essa transição, né, do meio ambiente para começar a querer estudar de fato a dança, nossa, eu tinha muita... Não conseguia trabalhar, porque eu ficava
o tempo todo, tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu tava querendo sair da casa dos meus pais, né? Eu tava querendo fazer mestrado, então eu tinha muitas essas vontades de uma independência. Só que se eu fosse entrar na faculdade de novo, eu ia precisar do apoio deles, eu ia precisar. Então, é um pouco. A gente ficava nessa. Será que eu vou conseguir seguir esse outro sonho que eu tenho, mas e aí? Como é que eu vou conseguir pagar minha faculdade? Porque eu queria fazer a UFRJ, mas era à noite, e aí eu não ia conseguir fazer as aulas de dança e estar na faculdade. Então eram várias questões. Eu falei, acho que eu vou aproveitar esse trabalho que eu estou agora para pagar essa faculdade e vou ter que me acalmar um pouquinho nessa meu sonho de independência, que no Brasil também é um pouco complicado. E graças a Deus, assim, eu tive muito apoio dos meus pais, né? E aí foi uma coisa que me ajudou muito a poder ficar um pouco mais calma. Mas no trabalho eu tive dificuldade de desempenhar a função, porque minha cabeça já estava muito assim, meu Deus, eu quero fazer dança. Então, às vezes, eu trabalhava escutando música e eu já começava a criar coreografia na minha cabeça. Eu ficava, meu Deus, e eu tinha que terminar lá, ler a legislação ambiental, e eu ficava, caramba, peraí. Mas E aí, assim- quando eu fui ver, passou o dia, e eu tava o tempo inteiro escutando música, só criando coreografia na cabeça, não tinha trabalhado nada. Meu Deus, meus chefes, perdão. Mas é verdade. E aí, essa foi uma das questões, né? E aí, outras questões era a questão de horário. O que me ajudou muito, assim, infelizmente, foi a pandemia, porque eu consegui sair do escritório, né? E a gente foi para casa. A gente foi trabalhar de home office. E aí eu tive uma liberdade de horário. Então isso foi uma coisa que me ajudou a conseguir conciliar os dois. Eu consegui fazer um horário muito flexível. E aí durante a pandemia acabou que... Aí agora eu vou entrar numa outra história rapidinho. Que quando eu queria... já estava com interesse de dar aula de dança, tudo. Eu pensei em primeiro... ficar mais perto do ambiente de dança, né? Então, eu fiz uma inscrição para um trabalho que estava tendo aqui no Pinup, de ser secretário. E aí, era para ser secretário no Pinup. Eu falei, poxa, eu vou estar lá porque eu já vou estar no ambiente. E aí, eu mandei meu currículo. Eu falei, eu já fiz tanta coisa de organização, de evento e tal, não sei o que, eu acho que eu vou dar conta. E aí eu vou estar lá com a dança, sabe? Eu vou conseguir poder fazer minha vida ali. Aí eu mandei o currículo e aí me chamaram falando, Beli, nossa, a gente teve uma surpresa aqui, você na secretaria e tal. E daí que foi, né, a gente conseguiu conversar mais sobre esses interesses que minhas professoras também já sabiam. E aí eu comecei como estagiária no Pinup. Só que assim que eu comecei de estagiária, deu 1 mês, 2, pandemia. E aí eu falei, putz, é isso, paciência, né? Pandemia, todo mundo. Mas ao mesmo tempo eu tive essa liberdade de horário da consultoria ambiental e eu comecei depois a dar aula em casa. Então minha primeira aula de poli foi online. Foi quando eu comecei pelo Pinup quando a gente estava no online. E aí, daí, quando a gente voltou, né, da pandemia, desse mundo pandêmico, a minha empresa da consultoria ambiental, ela continuou online. Então, eu tive também um pouco dessa facilidade, mudando um pouco a pergunta, né, da dificuldade, eu consegui, graças a isso também, a poder mediar os dois. Eu tenho, antes de passar, algumas coisas em comum com ela. Nessa história, né? Tipo, primeira coisa... que ela falou da UFRJ de noite. Eu pensei em fazer dança na UFRJ de noite. E eu também não podia, porque eu já estava aula e era de noite. Eu dava aula de poli de noite. Aí eu só fiz educação física por causa disso. Na hora lá de selecionar, educação física era de dia e eu já não queria abandonar meus alunos. E aí, não sei se eu teria passado para dança também, mas aí eu entrei, né, na educação física e fiz a faculdade, que eu penso que eu só terminei porque entrou a pandemia. Que aí já é outra coisa, porque eu fiquei mais em casa e pude parar para pesquisar, para escrever e tal, que eu não conseguia na rotina do dia a dia. Eu acho que se não fosse essa, né, obviamente foi um momento péssimo na vida de todo mundo, né, mas eu acho que talvez eu não tivesse terminado ou tivesse terminado depois.
E a última coisa foi a da entrevista da Belle mesmo. Aí, gente, ela chegou para fazer a entrevista e a gente ficou, gente, por que a Belle está na entrevista da secretaria? Não sei o quê. Aí, depois eu, Carol Roberta, a gente ficou assim, cara, eu acho que ela quer dar aula, né? Tipo, aí a gente já ficou, eu acho que ela, né? Já Era o que eu queria mesmo. Mas, nessa mesma entrevista, se eu não me engano, quem entrou foi o Júlio. Foi nessa época, a mesma época. E Eles fizeram a mesma Aí, entrevista. tá vendo? O plano daria certo. Se eu não me engano, foi a mesma entrevista. Vários alunos acabam se inscrevendo quando a gente abre alguma vaga. E aí, a Belle, a gente já sabia que ela já tinha o interesse de dar aula, porque ela já tinha começado a estudar, né, e tal, não sei o quê. Tinha feito a capacitação. O Júlio, ele era de área de produção cultural e tal. A gente acabou selecionando ele. E ela, a gente já pensou, ela vai virar professora no futuro. A gente já, né, meio que teve essa coisa ali. Agora o Júlio acabou entrando pela vaga da secretaria e virou professor também. E não está mais na secretaria, gente. Tá vendo, gente? Acontece. Tem um plano aí, ó. É um perigo, tá? Cuidado. Vocês cuidado a se envolverem com a gente, porque a gente pode captar vocês para o mercado da dança. Agora a análise de currículo vai ter uma vista grossa. O Pinup tem o poder de sugar a nossa alma. Ai, tem mesmo. No começo, dificuldade eu não tive muita, porque não tinha tanto... Não vou falar que tenho tantos clientes, mas assim, eu consegui obter uns clientes fiéis, que mensalmente eles voltam. Então, assim, meus horários caóticos combinam com os horários caóticos dos meus clientes. Então, meio que não é um grande problema nesse ponto. Eu acho que o mais difícil para mim conciliar é quando, por exemplo, para além de fazer cabelo e dar aula aqui em outro local, eu também sou bailarino de DJ. E aí, por exemplo, tenho o show na madrugada, aí eu tenho cliente no outro dia de manhã, e aí, tipo, oi, como eu vou fazer isso? Tipo, porque, assim, o show caiu de paraquedas na agenda, eu não vou recusar dinheiro. Mas aí eu não vou ter tempo hábil para descansar, para poder fazer o cabelo da cliente, ou do cliente. E aí eu vou mesmo assim, na força, porque, né, dormir, a gente descansa quando partir, né? 8 horas descansadas. Não precisa, não. Não precisa descansar 8 horas. Descansar 1 e vai trabalhar. E aí é mais ou menos assim. Eu tenho algumas questões. Mas eu queria deixar bem claro que o Cleiton tem muita energia. Eu não conseguiria isso, não. Hoje em dia. Não, então, essa muita energia de agora já foi mais. Ela tá sempre reduzida. Assim, né? Eu também tô sentindo isso, gente. Mas assim, a minha dificuldade mesmo de entender o que eu ia querer da minha vida é porque eu venho de uma família preta, né? Então, assim, meio que as pessoas vão meio que colocando meio que sonhos ou perspectivas, algumas coisas em cima de quem tá vindo depois. E eu já tenho uma prima modelo, eu venho de uma família que é metade pessoas que lecionam e a outra metade são artistas de alguma forma. E eu gosto de arte no modo geral, que eu já percebi, eu aprendi a costurar um pouquinho, eu aprendi a me virar, né, como dá. E eu queria saber o que eu ia fazer da minha vida. E eu entendi, na época da escola, que eu gostava muito de exatas. Eu sou de matemática. É mesmo? Super. Chocada. E no primeiro ano do ensino médio, eu já sabia o que eu queria fazer. Quando eu terminasse o ensino médio, eu ia fazer matemática. Chocada. Uau! Ou Imagina. engenharia de produção. Era uma das 2 opções. Um outro Cleiton num outro universo. Super, tipo, a dança caiu real de paraquedas na minha vida. Uau. Porque quando eu encontrei a matemática, eu fiz moda. Isso foi no primeiro ano. No segundo ano, eu já tinha um amor por matemática e biologia. Fazia muitas coisas. Eu fazia teatro na escola. Aí eu multiartistas. larguei a passarela e comecei a fazer teatro. Aí larguei o teatro e comecei a lutar. Só que esse meu amor por exatas e biologia continuou muito forte. Aí eu fiz aquele teste vocacional e realmente deu o que era para eu fazer
zilhares de coisas que tinha exatas. Eu falei assim, meu Deus, sou de Gêmeos, eu vou fazer o quê? Porque se deixar eu vou fazer tudo. Eu vou arrumar tempo pra fazer tudo. E eu saí decidido que eu ia cursar matemática. Só que aí depois a dança falou mais forte. O meu próprio sensei falou, você não nasceu pra lutar. Por mais que você seja muito bom, eu acho bom você dançar. E aqui estou. E é isso. Hoje em dia eu penso em ter meu salão e minha escola de dança juntas, né? Para eu poder conseguir viver os dois ao mesmo tempo. Mas não penso real em estar ali, tipo, nativa 100%, porque também, né? A gente cansa. Ai, gente, sim. Se não fosse os 24 horas do dia, eu também acho que eu faria mais coisas. Eu também, o com meu certeza. dia tinha que ter, sei lá, 72 horas no dia. Ia ser Estão vendo incrível. que tem pessoas fritas. E nesse percurso todo, gente, da trajetória de vocês, em algum momento vocês já tiveram que abrir mão de alguma coisa de uma área pela outra, né? Tiveram que priorizar uma em detrimento da outra. E como que vocês se sentiram? Olha, eu vou mudar um pouquinho, porque o que aconteceu? Já tive momentos que eu queria deixar só a dança e eu não pude, né? Porque a gente tem as nossas responsabilidades com o trabalho. Então, assim, comigo foi já esse ponto. E eu ficava, nossa, às vezes eu queria só me ver dançando. Mas, ao mesmo tempo, tinha um outro lado meu que sempre gostou tanto de meio ambiente, pesquisar meio ambiente, que eu falei, cara, mas acho que independente do trabalho, eu sempre vou ser essa pessoa que gosta de várias coisas. E tá tudo bem. E se eu quiser ser remunerada por isso, beleza, melhor, né? Que bom, então alguém tá ali com as minhas aptidões e entendendo. Bom, enfim. E aí eu me peguei muito nessa coisa de trabalhar só com dança, se seria uma coisa ou não. Isso aí depois que eu pensei, falei, não, tá tudo bem se eu quiser trabalhar mais do que uma coisa. E até porque eu comecei a valorizar muito os profissionais, professores, artistas da dança, porque, olha, um desgaste físico, é uma questão assim, e você precisa ter um apoio para se alimentar bem, você precisa dormir bem, e muitas vezes não é isso que acontece, sabe? Então, assim... Praticamente sempre. Exatamente, eu tô assim, sendo educada nas palavras, mas na verdade, assim, essa é a realidade, em né? uma semana a gente come bem um dia. E assim, é desgastante, tem que valorizar muito, Sim. sabe? Porque não é fácil. Então, muitas vezes eu pensei em trabalhar só com dança, mas ao mesmo tempo tinha um outro lado que eu falava, cara, será que eu vou conseguir, sabe? Será que meu corpo vai conseguir? Será que vai aguentar? É bastante... É aquela coisa, né, que igual... Eu fico brincando muito, a minha mãe às vezes até fica meio que bolada, porque ela é enfermeira, né? Aí eu falo, enfermeira por amor. Aí vai lá, taca a injeção de qualquer jeito, faz as coisas de qualquer jeito. E no nosso caso, que é artista, né, de um modo geral, literalmente a gente faz por amor, porque às vezes em remuneração e estresse não vale. A gente literalmente faz porque é aquilo que move, né? Gente, eu confesso, isso é uma confissão aqui que eu vou fazer agora, tá? Que eu penso até hoje, será que eu deveria estar fazendo outra coisa? Não. Além, mas eu sei que A mente humana também, o Pinup ocupa muito nosso tempo, porque a gente tem muitos projetos, né? Mas em volta e meia eu me indago, tipo assim, cara, será que eu ainda devia estar fazendo alguma coisa na área acadêmica? Pensamentos Alguma outra coisa, tipo, caraca, se der uma merda alguma hora. É o que você falou, de ter as duas assim, mas se um não der certo, tem o outro, não sei o quê. E é isso, a partir do momento, eu peguei um caminho e tô só nesse, né? Mas nunca se sabe, né? O que pode acontecer. E você, teve que abrir mão de alguma coisa? Eu trabalhei na Americanas e aí me prometeram promoção. E na época eu estava fazendo balé extra da Valesca. Ia ter show dela de turnê nova. Você teve que escolher entre Americanas e a Valesca? Sim. E quando eu fui sentar conversar com o meu gerente, aí ele, a vaga que você veio ocupar já foi ocupada. Eu, oi? E minha mãe tava machucada, um caos. Minha mãe tinha quebrado a perna, era aniversário de 15 anos da minha irmã, na época, e era tudo no mesmo mês. E o show de estreia.
E ele vai e me conta que não ia me promover. Eu falei assim, não. Eu falei assim, então tá bom. Aí eu fui embora com aquela informação. Aí eu usei o teatro no dia seguinte, chorei muito. Não, minha mãe tá com a perna quebrada, pra ver se ele me mandava embora, pra eu ter meus direitos, né? Aí ele, não dá, que não sei mais o quê. Eu falei assim, limpei a lágrima na cara dele. Eu falei assim, tá bom, então me demite. Eu me demito. Eu tenho um show agora pra fazer, eu tenho que chegar na Barra em 1h30. Então, tá, pode fazer minha carta que eu vou me demitir. Eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho um show pra fazer. E, tipo, na época eu fiquei muito assim, meu Deus, eu nem sei se eu vou ficar no balé. Uhum. Mas Coragem, eu precisava né? arriscar. Uhum. Fiquei pensando, meu Deus, eu vou morrer de fome. Mas tudo Não deu morreu. certo. Tudo deu muito certo, porque depois eu consegui ter aquele... me desprender, né? De tipo, vou fazer cabelo. É isso que eu sei fazer. É isso que eu vou fazer. Aí, meio que foi aí que você tomou a decisão de ficar no cabelo e na dança. Isso, aí eu comecei no cabelo. Um amigo meu, Tago, se conhece o Tago. Eu já fiz aula com Nossa. ele. E aí ele falou assim, amigo, você pode me substituir? Foi quase um mês. E aí as alunas dele gostaram muito de mim. E aí foi quando eu falei assim, é isso, vou dar aula e fazer cabelo. Sim, a gente tenta não enlouquecer, né? Mas eu acho que quando as coisas elas têm que ser, sabe? Eu não Só sei. acontece. Elas vão acontecendo e acho que é muito a gente deixar um pouco a cabeça aberta É. ao não, eu preciso fazer, mas Sim. calma. O que você tá querendo realmente? Será isso? Você gosta disso? E testar também, porque às vezes a gente testa e vai chegar lá e fala, nem era isso que eu queria, não. Gente, vocês sentem que a dança ou o pole impactam de alguma forma a sua outra profissão? Cara, a persona que eu criei pra minha vida artística agora anda muito com a minha pessoa CPF. Então, assim, tem coisas que o Cleiton, né, filhinho de Solange, não faria, que ele aprendeu na dança e aqui também no pole, até mesmo antes de começar a estudar esporadicamente com vocês, eu comecei a me desprender de coisas, de neuras com o meu corpo, de roupas que o Cleiton não usaria e que o Clay hoje usa. Eu já tive muitos bloqueios porque, por exemplo, não, né, é um fato. Normalmente eu não danço na frente da minha família. Eles veem vídeos meus dançando. Mas eu tenho meu padrinho, ele ama me ver dançar. Toda festa que tem, ele fala, ai, dança aí pro seu Dindo ver. E eu fico assim, com maior cara de tacho, porque, tipo, eu não consigo falar não, mas ao mesmo tempo eu não quero se dançar. solta porque não quer. E é muito estranho, porque ainda existe esse Cleiton aqui dentro, né? Que não concorda com certas coisas, que não faria outras coisas, mas que o Cleiton artista ensinou a esse outro Cleiton. Então, influencia tanto que hoje já anda muito junto um com o outro. Então, meio que tem os dois e já tá junto e é uma grande confusão na minha cabeça. Então, pra mim, eu sou aquela que levanta a bandeira de todo mundo tem que dançar, todo mundo tem que mexer o corpo, porque faz muita diferença, eu acho que o modo em que você leva a vida, sabe? Quando você começa a mexer o corpo. Aí isso impacta no seu trabalho. Impacta. Fica diferente, né? Sim, e é incrível porque vou para uma aula de dança, eu já saio outra pessoa. Isso acontece assim, Nossa, a dança já me salvou muito várias vezes. incrível, não é? De acordar com um mau humor absurdo. E antes isso era com a luta. Eu acordava mal-humorado, eu ia lutar, nossa, eu voltava leve. E agora é com a dança, tipo, sei lá, tipo, recentemente eu perdi uma tia. Normalmente eu me trancaria e ia ficar chorando o dia inteiro. Não, dou uma choradinha, levanto e vou dançar. É absurdo. Tem poderes incríveis, né? Elas mexem com uma química no nosso corpo que dá uma sensação de bem-estar. Antes, né, de realmente viver a arte, quando eu ouvia as pessoas falarem, dança cura, eu falava,
Que cura o quê? Fala. Coisa de gente maluca, Até tipo, ai, dançar, namastê. Mas não, é super real. A dança, ela impacta incrivelmente no corpo das pessoas, que eu acho que só de você desenvolver a consciência corporal, abrir peito, já muda completamente a forma de se portar, de lidar né? com as pessoas também, de você se ver, o modo que você se mexe. Eu antes tinha uma postura horrorosa em cadeira, tudo. A dança, ela foi já me... Putz, eu vou percebendo o meu corpo. Falei, ih, gente, tô com uma postura aqui, isso vai dar uma dor na lombar no futuro. Então, assim, o quanto que a gente vai ganhando... Isso, assim, uma questão, porque, na verdade, tem inúmeras questões que ela impactam. E só aquilo que eu também sempre ressalto da educação, que me deixa muito chateada, para não dizer outras palavras, é que a gente sempre é forçado, né, em cadeira, mesa, copia, cola. Ah, desce daí, não pula, não faz isso. Já fez uma apresentação sobre isso? Você? Sim, já. Inclusive, eu tinha Eu até rio com minhas apresentações, com as minhas aflições. Eu tinha até colocado uma pergunta se já houve momentos que as habilidades, tipo, de uma das coisas, de uma das carreiras, né, ajudou na outra, né? Uhum. E aí, inclusive, quando eu pensei nisso, eu lembrei de uma outra apresentação tua, de mudança climática. Mudança climática. Só que aí agora você está contando essa, porque, né, a mudança climática tem a ver com a outra profissão dela, de cientista ambiental, e ela fez uma apresentação sobre isso. Uma inquietação de raciocínio de mente aqui que eu falo, eu vou dançar isso. Ela vai dançar. Como eu já fiz bastante coisa envolvendo arte, né? Eu olhando para minha dança, eu vejo que a passarela influencia hoje no meu rios, ou aprender rolamento. Eu coloco isso em aula, sabe? Contato com o chão. Eu só fiz uma aula de contemporâneo na minha vida toda da dança. Tipo, eu danço há 14 anos, eu só fiz uma aula de contemporâneo. E eu tenho um amigo que ele é muito bom nisso, e ele faz, às vezes, as minhas aulas, ele fala, amigo, tudo que você faz no chão é contemporâneo. Eu falo, amigo, impossível. Ele, sim, você só coloca mais glamour no seu chão, porque você faz tudo que eu tive que estudar. Sim, as artes se conversam muito. Né? Sim. E aí eu vejo que a gente, tanto da dança pra minha vida e da minha vida pra dança, a gente leva, né? Como da passarela e da luta, eu levei pra minha dança hoje, sabe? Isso me ajuda muito pra entender muitas coisas. É incrível como todas as experiências da nossa vida, elas somam. Elas somam. Sim. Tudo, igual o meio ambiente para minha dança soma muito. Eu penso tanto, gosto muito de trabalhar onda de corpo e um mover meio rio, água e tudo. E além disso, aí já vem um pouco do meu estudo de meio ambiente, do quanto que a consciência ambiental, o entendimento do que para mim o que é natureza, que não é, a gente fala natureza, aí pensa na floresta amazônica. Mas não, natureza é tudo. É o que a gente bebe, água que a gente toma banho, é o nosso corpo, da onde vem tudo que a gente veste. Então, assim, tudo é natureza. E a partir do momento que eu vou entendendo, poxa, tá tudo tão conectado e o quanto que eu quero preservar, é a ecologia, né? É a noção da vida em comunidade também. Porque a gente tem o nosso corpo individual, mas nós somos muito coletivo também. Então vem toda essa filosofia, né? Essa ideia do meio ambiente emprenhado na minha dança, que aí eu levo das salas de aula para fora. Eu sempre penso que o poli, ele não é só aqui, é o poli para além. Sim. Eu levo o poli como a dança também é daqui para além. Então, é tudo muito conversado, sabe? Sim. E aí a gente vai acessando fazendo essas conexões. Porque o mundo, ele é holístico, né? Ele é tudo. Isso também foi mais uma experiência do meio ambiente, do quanto que é interdisciplinar. As coisas, elas se conectam em conversa. A gente separou, né, as coisas para poder aprender mais fácil, melhor. Ter acesso a cada ensinamento separado. Só que depois, quando a gente junta tudo, a gente vê como tudo se conversa. Tudo soma. Sim. Então, às vezes, a gente faz um trabalho... Eu faço... Esse é mais um trabalho freela, tá, gente? Que eu vou falar agora. É um estandarte de carnaval, estandarte para casamento.
faço de tecido. Legal. E aí, o quanto que às vezes, por você estar ali colando, trabalhando noção de espaço, para saber se a letra tem que estar aqui, eu faço a medida, tudo certinho, o quanto que isso vai conversar. É uma loucura, né? Agora, isso de levar tudo também, que ele falou da luta também tal. Eu, quando fiz faculdade de educação física, eu tinha aula de judô e tal. Eu fazia, e aí, tipo, eu chegava lá, como eu já dançava, tinha muito floor work no polidense, né? Sim. Aí chegava lá, eu arrasava nos rolamentos, e as outras pessoas, né, tinham medo. E várias coisas eu pegava também da luta, das coisas que eu aprendia lá, e trazia para minha aula de dança, entendeu? Que eu pegava dos outros esportes, aí chegava, pô, hoje eu vou fazer um aquecimento diferente com Sim. coisa que eu aprendi no Isso que eu sinto falta de não estar judô, lutando sabe? mais. De não estar lutando mais, porque a gente tem outras Mas você possibilidades, pode pegar né? coisas de várias áreas Sim. que você tem Acontece. contato corporais, né? O Uhum. movimento, né? Não, isso, igual o Cleiton também, essa parte do ensinar, né? Por que ser professora? Eu aprendi no colégio e na minha faculdade de meio ambiente, porque eu também não estava com isso na cabeça, não sabia. E aí eu tive essa experiência de ter que ajudar minhas amigas, de virar monitora de disciplinas da faculdade. E ali eu falei, cara, como eu gosto disso, isso é muito legal. Gente, e sobre esse assunto, né? Sobre ensinar, eu queria perguntar para vocês como que vocês se sentem na sala de aula e como vocês se sentem no palco. Qual é a sensação de cada espaço desses? Olha, engraçado, né? Quando eu era menor, eu gostava muito mais de palco, parece, do que agora. Eu sinto que meu coração bate muito forte quando eu tô em sala de aula. Porque eu gosto de pensar que tudo é muito exponencial, sabe? O que eu tenho aqui de mim que eu posso agregar e o que essas pessoas podem levar para mais pessoas e por aí vai. E isso é uma coisa que me move muito, mais forte do que o palco em si. Mas aí também são umas questões, né, gente? Um pouco de cobrança às vezes da gente, porque o palco, ele às vezes me deixa um pouco nervosa, ansiosa com ter que criar algo, ensaiar, porque eu sou mais do improviso, porque eu gosto de sentir e deixar levar. Só que para eu poder fazer um improviso num palco, eu acho que eu estou precisando de muito mais treino para me sentir segura e para poder improvisar num palco, né? Então, a Belle professora, ela vibra muito. A Belle palco, ela ama, mas ela tem uns poréns de um pouco aflição que rola. Mas não é uma questão, é uma questão que, assim, eu sei que eu não estou obrigada a estar lá, então é uma coisa que, assim, se você quiser mostrar um pouquinho, dividir, compartilhar a sua arte num palco, assim, porque a gente pensa que no Poli, né, é muito uma apresentação em si, não seria um show, assim, né, então eu fico muito naquilo, o que eu quero mostrar agora para as pessoas? E aí eu deixo ser muito mais natural do que antes eu ficava tipo, eu tenho que mostrar isso. E aí depois eu fui entendendo que não, eu podia só deixar as questões virem, trabalhar, e quando eu tivesse algo realmente, um material, tipo, isso aqui eu quero levar para palco. E aí, quando for essa hora, eu agora tô pensando mais assim, um pouco menos de cobrança nesse lado. Eu tô cada vez mais doida no palco. Eu só invento coisa doida, gente. Isso é bom. Eu amo experimentações. Antes, eu ficava nervosa. O que eu fazia? Agora eu invento um negócio doido, ninguém sabe o que eu vou fazer, se eu vou chegar de homem, se eu vou chegar de mulher, se eu vou chegar com uma rede. Entendeu? Eu tô maravilhosa. Assim, desapeguei. Até hoje eu fico com o rolho da rede. Gente, eu queria ser assim, mas eu tenho uma preguiça. Não, mas eu tava com preguiça, aí eu ensaiava, mas é muito legal. Na rede, mas ver é muito legal. Eu amo. Ódio. Taurina nata. Ai, que soninho. Aí depois eu filmava, ensaiei, filmei, aí depois eu ia assistir o que eu tinha acabado de fazer deitada na rede. É isso. O problema era montar tudo, né? Mas tudo bem. Cara, e você? Como se sente na sala de aula e como se sente no palco? Acho que eu falo tanto de ensinar, né? Eu literalmente eu sinto que eu nasci pra ensinar. Eu nasci pra ser professor. Gente, já fiz aula com ele. É muito bom. Eu amo também. Obrigado. É muito bom. Eu amo muito real, de verdade, dar aula. Lógico, óbvio, tem os prós e os contras, né? Somos professores, nós sabemos que às vezes tem algumas dificuldades para além de alunos.
Mas, assim, eu tava conversando isso essa semana que passou. Realmente, tipo, se você me der, sei lá, se você falar assim, Cleiton, você vai dar aula de segunda a sexta, mas você não vai ter mais tempo pra fazer show. Eu vou dar aula de segunda a sexta, feliz da vida. Mas se você me der a opção de escolher, eu vou querer fazer os dois. Por quê? Conseguir... Nossa, até me arrepio. Porque já aconteceu. Eu tenho uma aluna hoje que ela é bailarina da Rebeca, já fez trabalho com outros cantores, e ela nunca tinha pisado no salto na vida. Então eu ensinei ela do zero. Quando ela fez uma primeira audição que nós fizemos juntos, eu não passei, ela passou, parecia que eu tinha passado o dobro. Porque Dá vontade de chorar, gente. é uma felicidade que é literalmente assim. Eu tenho as alunas que ficaram muito próximas de mim, eu chamo elas de filhas, e é realmente essa sensação. Eu brigo, eu dou esporro, eu fico feliz, eu choro. E quando ela passou nessa primeira audição, eu falei assim: meu Deus, e os outros, Cleiton, mas não foi você que passou, mas foi a minha aluna que passou. Então, assim, ver que a minha arte tá reverberando em outro corpo, e esse outro corpo tá ocupando lugar, pra mim é mais que satisfatório. Sim. Ai, mas né, falando em valores, tipo, mas a aula que ela te pagou já gastou no mês, se bobear. Mas não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre literalmente ver que eu tô conseguindo levar o que eu aprendi, o que eu acredito à frente. Gente, e com essa pergunta, eu acho que ele já entrou um pouco na próxima que eu ia fazer. Que talvez você já tenha até respondido de uma das coisas, né? Que eu ia perguntar para vocês qual os momentos de maior realização em cada área. Né? Então, você, de repente, falando da sua aluna e tal, isso já é um momento, né? Esse foi um. Mas aí, em cada área, né? Como seria um momento de maior realização na dança, né? Ou no pole, ou na dança, né? E na outra profissão, como transista, né? Ou como cientista ambiental. Olha, é muito louco. Eu vou responder sua pergunta e puxando o último gancho também. Eu agora sem falar do palco em si, né? Mas porque para mim, como bate muito mais o dar aula, eu hoje realmente me vejo muito precisando das duas áreas. Eu atualmente trabalho na Ciclo Urbano, né? Que é a empresa de gestão de coleta seletiva do meu namorado. E aí, o quanto lá eu tô conseguindo me expandir para uma área que eu gosto muito da parte da educação ambiental. Então, as aulas, eu já não consigo, para mim é impossível me ver sem dar aula de dança. Isso aí, para mim, agora, assim, é o que eu acredito e me move exatamente sobre isso. Sem o palco, mas sem dar aula. Sem dar aula, não. Consigo. Pois eu também é meu amor maior. Meu também. Porque é isso, realmente, a realização do outro... Gente, é o nosso ganho que não paga. Você vê o que a pessoa é capaz de fazer hoje e o feedback da pessoa de tipo, cara, eu tô tão feliz, eu sou tão feliz como quem eu sou hoje. Então isso não, pra mim, sabe, não tem como. Obrigada, já valeu minha existência na Terra. Quero continuar, sim, por favor, Papai do Céu, mas não para mim, as coisas precisam fazer sentido. Eu sempre preciso muito, assim, buscar sentido nas coisas que eu tô fazendo, escutar minha intuição. E isso, para mim, é o que mais faz sentido nessa vida, essa troca humana entre a gente, sabe? Ser humano, voltar, tipo, realmente sentir pela pele, fazer o corpo trabalhar, se jogar no mundo e não ficarmos ali presos, sabe? Então, quanto que eu consigo ver dessa evolução de gente que já trabalhou comigo nesse curto assim, tempo que eu dou aula, mais ou menos, né? Eu comecei na pandemia. É muito legal, muito gratificante. Então, sua maior realização na dança é realmente ver essa transformação essa do outro. Transformação. E aí, na parte do meio ambiente, também engraçado, é a parte também que vem da educação. É a parte da conscientização ambiental, é a parte de eu poder conseguir atingir outras pessoas a atuarem trabalhando, ajudando o meio ambiente. Então, também acaba, querendo ou não, a parte do lecionar, sabe? Dialogando com essas duas áreas. E aí, eu me encontrei muito como professora. Ver como eu consigo tocar nas pessoas, né? Ver como elas mudam e como elas conseguem tirar algo bom. Isso é uma grande realização para mim. Mas, assim, na dança, para mim mesmo, uma grande realização, uma delas foi
dançar num estádio de futebol pra, sei lá, Botaram. amiga, tipo, eu pisei no palco, quando eu olhei aquele povo, eu quase que eu errei a abertura. E era um Meu palco Deus. praticamente 360. E eu parei e falei assim, cara, a dança, olha onde a dança me colocou. Sim. Sabe? Depois disso eu consegui fazer outros trabalhos também memoráveis, consegui ir com cabelo também envolvendo a dança, né? Eu fiz teste para fazer comissão de frente da Beija-Flor uma época. Eu não passei. Só que a maquiadora, que é lá da minha cidade, de Magé, ela me indicou para ser o transista da comissão, Uau! que olha só ganhou como aquele conversa, né? campeonato. Que ganharam o campeonato daquele Aham. ano. E aí ela falou assim, viu? Você não desfilou dançando, mas você desfilou na cabeça da comissão. Mas sua arte tava lá. Tava lá de Tava alguma lá. forma. Então é uma outra forma, assim. E agora você tá numa comissão, Agora eu sou né? da comissão da Beija-Flor. É, ele tá ensaiando agora. Agora eu sou direto, da né? comissão da Beija-Flor, segundo ano Quem consecutivo. diria? Entrou com as tranças e agora tá... Entende? Fiz o Uhum. teste, não fiz parte, fiz o cabelo do mesmo ano, passaram-se alguns anos e aqui estou também na comissão da Beija-Flor. Arrasou. Gente, e alguma vez vocês já pensaram em largar alguma das áreas? Acho que Ah, dança. já. E o que fez continuar? O que te fez continuar? Ai, não vou chorar. A paixão, né? Pelo que eu tô vendo. Vocês dois são Eu dois sou- super apaixonados eu sou pela dança. Eu sou entendeu? muito apaixonado, mas há 7 anos atrás, eu tava destinado a parar de dançar e ser uma pessoa normal. É normal. Nós não somos normais, tá? Né? gente? Vocês podem perceber. A pessoa gente anda na rua Trabalho, dançando. carteira. Se tá com fone no ouvido, a gente tá assim, ó. Na Aham. rua. Você sabe que é bailarino porque você vai ver assim, ó. A pessoa Ou tá dançando. Tem Gente, um eu tique viralizei. ali. Desculpa, eu viralizei no TikTok num usuário desconhecido porque eu tava na fila da Americanas dançando de fone. Amiga, Me sim. postaram lá e aí falaram: Beli, é você ali? Ih, me filmaram! Amiga, é isso. É isso, já sabe que é dançarino. E nessa época eu tava já pensando em real só ficar com cabelo, mas na época era tipo, não tenho dinheiro para abrir um salão, então eu vou ter que voltar a ser CLT. Uhum. Então eu já estava mentalizando o que eu ia fazer da minha vida. E aí, em meses, tipo, meu irmão ficou doente e não me avisaram na minha família. E como eu disse, né, sou espírita, dado o momento, um dia em casa eu passei mal. E eu só acordei chorando e falando, eu preciso ligar para o meu irmão. Nesse eu liguei, a minha ex-cunhada da época atendeu e o meu irmão estava internado. Tinha acabado de sair de uma químio. Nossa. E ele estava com câncer. Ninguém me tinha me falado. Era 18 de dezembro. Consegui ir lá visitá-lo. Uma semana depois ele morreu. No dia do Natal. Uhum. E aí eu prometi pra ele, no velório, que eu não ia largar a dança, independente de como fosse a minha vida. Porque antes dele entrar pro quartel, ele também dançava lamberóbica com os meninos lá da rua. Ele tinha uma relação com a dança também. Sim, ele também teve. Então, assim, era algo que ele gostava de fazer e que eu ia manter ele vivo junto comigo através da dança. Então, aí eu não parei de dançar só por isso. Porque eu tava na beira, de verdade, assim, na beira. Eu só tava esperando o ano virar. E aí ele faleceu uma semana antes do ano virar. Eu falei assim, vou continuar o que eu prometi. E fiz trabalhos memoráveis. E está aí até hoje dançando. E tá aí feliz dançando. Muito, Agora e eu com ocupei uma lugares que eu difícil não missão. esperava. Me fazer dançar sem a barra. É a nova missão Eu do vi Cleiton. vocês no Rio. Gente, ontem eu tava rindo igual criança, porque eu falei assim, gente, eu errei. E ela e a Roberta acertaram. E a gente acertou. E eu assim, eu errei. Mas o que importa é que elas acertaram. Tá vendo? Já está se realizando através das muito alunas bom. que estão o quê? Decorando a coreografia. É muito bom. Não, eu acho que não é nem decorar, porque é aquilo que a gente conversou, né? Pra vocês que usam a barra, é muito fácil ter a barra. É uma dança 2. Se torna uma dança 2.
Sair da barra que é difícil. Pra mim é muito difícil. Pra mim, que já danço sozinho, desde que eu me entendo por gente na dança, todos os contatos que eu tive, dança de salão ou com pole, é bem complicado, porque eu dependo do outro para que algo aconteça. Mas eu acho que... Mas o oposto também é muito complicado, porque a gente se acostuma a pegar. Então, eu, por exemplo, para fazer giro depois sem barra, me custou um pouquinho, porque eu perdi um pouco o meu eixo. Ela ficou pegada no movimento de giro. Que era um giro e eu não tinha nada pra segurar. Aí uma hora a Roberta virou, no meio da aula dele, e falou assim, imagina que tem um pole aqui. Eu já fiz muito isso. Aí saiu. Aí a Roberta falou assim, me usa como barra. Ela, não, mas você não vai estar aqui. E é muito louco, porque eu vejo que o grande desafio de vocês não é o dançar. É o... estabilidade do corpo. Não ter mas é verdade. É tipo aquilo, né? Tô no Rios, tirou o salto, parece que eu tô pelado. Eu não consigo fazer isso. Se você me der uma aula de Rios e eu não tiver de salto, parece que eu não tô fazendo a sua aula direito. Parece que eu tô todo torto. Eu acho que deve ser a mesma coisa. É uma sensação parecida, eu acho. Eu acho que é super. Olha, respondendo também a pergunta, minha amiga me falou isso uma vez e ficou pra mim muito... De vez em quando eu penso nessa frase. Se o mosquitinho da dança te picou, esquece, não tem pra onde fugir. E olha, é incrível. Por mais que realmente, né, situações de vida, às vezes a gente tem que parar e tá tudo bem, mas a vontade do estar em dança, ela vai ficar lá, não adianta fugir. Então, assim, sim, eu já tive minhas crises que eu quis mandar currículo para tudo que é empresa, falando, preciso de dinheiro. Então, agora eu vou pensar aqui na minha empresa e tal. Só que vieram pessoas muito sábias na minha vida, que falavam, o que você está fazendo? Mas isso nem é o que você quer. Você vai... E aí? Aí você vai chegar nesse trabalho e vai ficar pensando em dança. Tipo, pra que você tá fazendo isso? Gente. Eu acho que assim, em resumo, a gente... É uma doideira. A gente às vezes acha que a gente só precisa seguir uma coisa e é aquilo. E não. Eu amo a minha vida. O quanto a gente pode também perceber outras coisas que a gente gosta. Às vezes não precisa também monetizar um hobby, sabe? Também a gente fica nessa loucura. E tá tudo bem escutar o que você gosta, ir lá, trocar ideia com a galera que também gosta disso. Deixar as coisas acontecerem, nunca a gente achar que a gente tem que seguir um padrão porque o mundo é assim, sabe? Gente, indo por esse papo, vamos encaminhando para o final. E aí, assim, a perguntinha final é, para vocês dois, quais conselhos vocês dariam para alguém que quer começar a dançar profissionalmente, né, ou ser professor de dança, enquanto mantém uma profissão paralela? Olha, acho que o meu conselho é: não pegue tão pesado com você e nem fique pensando, meu Deus, eu não vou ter tempo, ou eu tô muito velho, ou não vou dar conta. Mas as pessoas que só fazem isso vão evoluir mais rápido que eu. Gente, ok, sim, tá tudo bem, calma, respeita o seu processo, porque, assim, eu já me vi muitas vezes num lugar que eu precisava saber fazer tudo do pole para poder estar dando aula, para poder estar nos palcos, mas será que eu gosto de tudo do pole, sabe? Eu gosto muito da dança que a gente chama de um flow, mas no chão, por exemplo. Isso foi com o tempo que eu fui descobrindo. Eu achava que eu precisava subir, ter a maior flexibilidade, fazer aquilo, mas... Poxa, nem era tanto que... Então a gente se cobra às vezes muito de precisar fazer tudo, saber tudo. E não, sabe? Tenta se escutar um pouquinho, vai no seu tempo, conciliando e respeita, sabe? Os dois lados. Porque às vezes o único chato, assim, que a gente não pode surtar é de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu acho que essa é a única coisa. Respeita. Você gosta das duas coisas, ou das 3, ou das 4, ou das 5... Divide seu tempo com jeitinho. Somando nisso que a Belle falou de se cobrar, eu acho que é sempre importante ressaltar que o polidense, né, a dança no geral, eles têm muitas vertentes, né? Tem muita coisa. Não precisa você tudo. Se dedicar a parte que você mais gosta, naturalmente você vai fazer aquilo bem, né? E vão ter pessoas que vão querer aprender com você, né? Quando você se dedica ao que você gosta de verdade, você faz aquilo até
genuinamente melhor. Exatamente. Né? Sim. Só vai. Só E flui. você, que conselho você daria para quem quer entrar aí, ou como professor, ou como dançarino profissional? Indo pelo que a Beli já falou, mais ou menos, né? Só para completar, não pule processos, né? Se você quer só ser um bailarino profissional, então, lógico, óbvio, você vai ter que estudar de uma forma ali fiel, pesquisar, não só aprender o movimento e se entender sobre termo técnico, enfim. E também entender o que você quer dançar, né? Então, nesse primeiro momento que você vai conhecer a dança, né? O que você quer fazer, se permitir a conhecer os inúmeros estilos de dança que existem. Seja danças urbanas, danças acadêmicas, pole, circense, whatever. Se permita. Até você entender o que você quer para você se dedicar de verdade. Não vem com essa de vou fazer tudo porque vou ser bom em tudo. Tá, você pode ser, mas você não vai se identificar com tudo. Isso é inevitável. E a outra se você quer ser professor, não pule processos. Entenda como é ser aluno. Treina com seus amiguinhos como é ensinar. Porque não é só passar de qualquer jeito. Ser professor Importante, literalmente gente, isso. passar com qualidade. Passar de qualquer jeito, a gente já tem a internet aí que a gente copia e cola. Exatamente. Professor é para além de copia e cola, né? Então, assim, estuda, né? Não necessariamente, por exemplo, vou fazer uma licenciatura em educação física ou dança para eu entender como é ser professor. Não, você consegue aprender isso no dia a dia. Você consegue aprender isso trocando com outro amigo, com amigos, sobre... eu identifico que eu sou professor desde sempre. Só que eu aprendi também lecionando. Foi errando que eu fui aprendendo. Eu também. Eu não tive professor para me ensinar a ser professor. Uhum. Eu tive que me ensinar. E é isso que falta. A gente ter esse cuidado individual de... Será que eu estou sendo um bom professor como eu gostaria de receber a informação? Cada coisa tem um lugar. Não é porque eu sou um bom aluno que eu vou ser um bom coreógrafo, um bom professor, um bom... Não. A gente tem que saber entender, identificar aqui dentro. Porque é aquilo. Eu quero ser professor, mas eu não tenho o dom do ensinar. Mas eu sou um ótimo diretor coreográfico. Então também é isso, sabe? Às E vezes onde você se encaixa. se Você encaixa. não precisa só se prender. Lembrar de olhar um pouco para dentro também, né? Do que a gente É quer. porque a gente também tá num tempo muito assim, né? Acelerado. Total. Piscou, já tem outra pessoa no seu lugar. É. Você piscou, já tem outra pessoa no lugar daquela pessoa que estava no seu lugar. Aí isso mexe com a nossa cabeça e a gente fica nessas... E é aquilo. Tô muito velho para poder começar algo novo. Não. Não, isso Tem nunca, gente que nunca. abre sua primeira empresa com 60 anos. Tem gente que vai fazer faculdade com 40. E tá tudo bem. E se eu amanhã piscar e falar, não quero meio ambiente, não quero dança, agora eu quero... Entendeu? É isso. sobre isso. Só para não perder o que o Cleiton falou, eu vou reforçar. Se você quer ser realmente profissional de dança como professor, muito importante uma Esse cuidado. escuta ativa, porque na aula não é sobre você, não é sobre a os sua outros. dança ali. Aquele momento é sobre os outros. Então, Sim. isso pra mim é muito importante. Você tá fazendo essa reflexão. Porque às vezes a gente acha que a gente quer ser professor também e quando vai ver, fala, Não gosto então, disso. sabe, não é isso. Tem gente que quer, gosta, tem gente que fala, não E é aquilo, né? queria tanto não. Pra mim, ser professor é isso. É se preocupar se a pessoa entendeu. Não entendeu daquele jeito? Entenda de outra forma e explique de outra forma. Aprenda, no mínimo, 5 formas de explicar aquilo diferente. Que alguém aí. vai entender. Sala de aula, né, gente? Sala de aula é aquela hora que você tem que errar, você tem que Sim. testar, tem que E se E eu deixar- acho muito importante que tem que ser prazeroso, E né, deixar a pessoa gente? confortável. Porque se passa a ser um momento que passa a ser uma outra tensão na vida da pessoa, o mundo hoje já Pra tá tão quê, né? tenso. Se ela vai para uma aula de dança para ela sair Vai ser o mais terror dela. estressada ou chateada, É o contrário, não né? faz o mínimo Um sentido terror. aquilo. A pessoa nunca mais volta. Então, gente, com essas belíssimas palavras, a gente vai Ai. encerrar. Lembrando sempre, se você quer ser professor, tenha escuta ativa e cuidado com seus alunos, que isso é o mais importante. Eu queria agradecer muitíssimo a presença desses convidados mais que especiais, que são também Obrigada.
meus alunos e professores. Minha prof. Também, eu amo. Tá vendo como a troca aqui é mútua? Aqui é, gente, é um aprende e troca-troca ensina. danada. Brincadeira, gente. Gente, não podia terminar sem piadinha, né? Fernanda, né? Tava sério demais. Eu queria, gente, agradecer para você que ficou até o final ouvindo aqui o nosso podcast e queria lembrar vocês também que tem cupom de desconto dos nossos patrocinadores. Então, ó, se você quer realizar o sonho da sua barra própria, a gente tem desconto da Gaia Poli, que é mesa de barra. Desconto não, gente. Cupom mesa de barra, tá? E também temos o mesmo cupom, mesa de barra, para a gente montar os nossos lookinhos da Rolling. Então, já aproveita e corre lá no site deles para fazer as comprinhas de vocês. Eu comprei a minha ontem. Tá vendo? Gente, ó, As roupas da Rowling. belíssimas, né, gente? Um beijo, meus amores. Beijinhos. Obrigada. Mesa de Barra, o podcast do Pinup, é patrocinado por Pinup Poly Studio, Rolling e Gaia Poly. Gravação de vídeo por João Vitor Martins. Captação de áudio, Leonardo Carvalho. Edição de vídeo e mixagem de áudio, Ana Zanner. E design de Laís Ribeiro. Para dúvidas, sugestões ou comentários, envie um e-mail para mediapinup@gmail.com.